pessoal, tudo bom? Professor Flávio aqui, iniciando nossa live de Sociologia. Se de repente vão se perguntar, professor, nos 2 episódios anteriores você estava falando de droga, né? O uso de drogas ilícitas, o uso do canabidiol como medicamento, né? Como medicação. Falamos disso, esses assuntos são assuntos importantíssimos, são assuntos atuais, mas são assuntos que é bom se discutir em sala de aula, né? Então aqui na live a gente vai fugir um pouquinho desse processo de contextualização e a gente vai falar de Karl Marx, a gente vai falar de trabalho, né? Uma palavra que também já teve muito sentido pejorativo, né? Reparem só, tudo que você não gosta de fazer, você fala, nossa, isso deve me dar um trabalho, né? Hoje em dia não, no conceito moderno não. No conceito moderno você usa a palavra trabalho para conquista, né? E um dos grandes defensores, né, quando a gente fala de trabalho no sentido de emprego, foi o Karl Marx, né, que tinha uma visão do positivismo. Tem algumas pessoas que acham que ele tinha uma visão muito comunista, né, uma visão muito voltada para essa questão mais comunista, né? Mas que não era bem assim. Outras pessoas defendem que ele tinha uma visão mais socialista também. Mas o problema não é esse. Quando a gente fala em trabalho, quando você fala em trabalho no sentido de trabalho assalariado, né, não tem como a gente buscar de onde surgiu esse trabalho assalariado, porque até então, por exemplo, você fala lá na Idade Média, você fala de feudalismo, né? Os servos, eles trabalhavam naquela terra, naquele pedaço de gleba que era dado pelos senhores feudais, e tudo aquilo dali que ele produzia, ele dava um pouco, né, bastante coisa do que ele produzia, do que ele plantava, para o dono da terra, né? Depois a gente fala de escambo, tá bem? Fala de escravidão, né? Mas aí quando a gente pensa em trabalho assalariado, você pensa nesse contexto aí de 8 horas de trabalho, né? Como é que isso daí tudo surgiu? A gente chega ao surgimento, do fortalecimento do capitalismo, que foi o quê? A Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial, aquele cercamento dos campos que aconteceu lá na Inglaterra, né? A tentativa do homem, quando vinha, né, saía do campo para as grandes metrópoles para tentar a vida, a gente começa a falar a partir desse momento aí, trabalho assalariado, tá? Da rotina de 8 horas de trabalho por dia. Por que você tem que dedicar 8 horas de trabalho por dia, né? Aí cada país também tem a tua CLT, né? As suas leis trabalhistas, que provavelmente a gente vai discutir aqui. Mas é bom vocês saberem desse fundamento. Pensou em trabalho assalariado, pensou em 8 horas de trabalho, você vai pensar em Karl Marx, que tinha essa defesa do pré-capitalismo, né? Capitalismo, que ele discutia muito, né? Com essa visão mais positivista. E Revolução Industrial, tá? Não tem como a gente fugir desse processo de contextualização, ou seja, a gente chega lá no século XVIII, né, para discutir a respeito do assunto. Vamos lá, iniciando nossa live, lembrando que é uma live, ou seja, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem fazer as perguntas que eu estarei de plantão para respondê-las, tá bom? Se não for eu, desculpem, será outro professor que estará lá, mas não deixem de prestar atenção nas aulas, de colocarem os questionamentos de vocês e, o mais importante, fazerem os exercícios no final da live, tá? No final da live de hoje nós temos 2 questões, né? Temos 2 exercícios lá para vocês fazerem. Então vamos lá. Sociologia, trabalho. Começando aqui a nossa live. Para definirmos o que é trabalho, é preciso antes compreendermos por que trabalhamos e as razões pelas quais justificamos a dedicação de 8 horas, às vezes mais, de nossas vidas a uma determinada atividade com um fim último, de obtermos o salário ao fim do mês, né? Vamos lá. Isso é bem reflexivo. Trabalhar pelo menos 8 horas para no final do mês nós termos o nosso salário, né? Todo mundo pensa assim. O brasileiro, para sobreviver, ele só trabalha 8 horas por dia? Será que é verdade isso daí? Mais profundo ainda, um chefe de família consegue manter a família dele durante um mês com um salário mínimo? Tá? A gente vai discutir tudo isso dentro da aula de hoje.
A resposta parece ser óbvia: para nos sustentar. Mas a história nos mostra que a associação entre trabalho e salário é relativamente recente, tendo se configurado no cenário da Revolução Industrial, que eu falei para vocês. Revolução Industrial, cercamento dos campos, a substituição da manufatura pela maquinofatura, né, o trabalho manual sendo substituído pela máquina, né, até ser colocado em prática as ideias de Karl Marx, tá? As ideias de Engels. Também o Engels, ele inclusive escreveu um livro em que ele diz que um funcionário dentro de uma fábrica na Inglaterra, ele perdeu um dedo, né? Mexendo naquelas máquinas, ele perdeu um dedo. E a solução que o dono da empresa teve para esse dia que o funcionário perdeu o dedo foi não pagar salário a ninguém, não pagar diária a ninguém. Para você ver, os caras trabalhavam horas e horas e horas e horas a fio, e o cara sofreu um acidente, teve que parar tudo, e a justificativa do patrão foi que não ia dar salário a ninguém, porque naquele dia ninguém produziu por causa do acidente. Para vocês verem a que ponto chegava, tá? O Dia Internacional da Mulher, que não tem muito a ver, né? Mas surgiu também durante esse período aí de Revolução Industrial, tá? A mulher era muito explorada naquela época. Hoje nós falamos de 8 horas de trabalho. Naquele tempo, não. Você ganhava por produção, ou seja, tinham pessoas que trabalhavam 14, 15, 16 horas por dia para tentar conseguir o seu sustento, porque vendia essa ideia de quanto mais você trabalha, mais dinheiro você tem, o que nem sempre é verdade, né? Karl Marx, como eu já tinha explicado no início da live, é um dos maiores teóricos que trabalhou com os problemas e as questões relacionadas às relações de trabalho do capital e do trabalhador. Ou seja, quando a gente fala em trabalho assalariado, querendo ou não, não que não exista isso no socialismo, é claro que existe, tá? Mas essa ideia que a gente está falando aqui de trabalho, salário, X horas, é uma coisa muito mais voltada para a visão capitalista, tá? Até porque a gente está fazendo um comparativo aqui com a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra e tinha a visão capitalista do assunto. Para Marx, existe uma diferença histórica nas relações de produção capitalistas e nas relações de produção pré-capitalista, sendo que a primeira se caracteriza pela impessoalidade do trabalhador com o que produz, enquanto que na segunda o produto do trabalho estava intimamente associado ao trabalhador. Né? Porque você tinha a manufatura, aquela coisa mais manual, né? Aquela coisa, vamos colocar o quê? Mais artesanal, aquela coisa mais... Como é que eu posso dizer? Aquela coisa mais íntima mesmo, né? Tanto que um produto nem sempre saía igual ao outro, né? Porque era feito à mão ali, não era aquela coisa padronizada, né? A padronização, tá? Ela surgiu também com a Revolução Industrial, com o uso das máquinas, tá? Não era uma coisa tão intimista. Essa diferença, segundo Marx, é a que rege as relações de trabalho dentro de uma sociedade capitalista, na qual o trabalhador que não dispõe dos meios de produção para produzir o que necessita para sobreviver, passa a vender a única mercadoria que tem. Qual é a única mercadoria que o homem tem nessa relação aí? É a força de trabalho. Como conceito, o trabalho é definido como atividade humana em que os indivíduos têm como objetivo, por meio de sua força de trabalho, produzir uma forma de manutenção de sua subsistência, tá? Vamos reler isso aí. Como conceito, o trabalho é definido como atividade humana em que o indivíduo tem como objetivo, por meio da força de trabalho, produzir uma forma de manutenção de sua subsistência. Isso daí depende muito também do ponto de vista, tá? Eu vou fazer uma crítica à nossa sociedade, tá? De repente uma crítica construtiva. O brasileiro, infelizmente isso daí, tá? Não digo felizmente não. O estadunidense, o que nós chamamos de americano, né? Ele trabalha para ter o primeiro $1 milhão na conta. O brasileiro trabalha para se aposentar. É impressionante isso. Você vê isso em todos os segmentos.
A pessoa, às vezes, ela pode não saber ler nem escrever, ela pode ser analfabeto, ou então analfabeto funcional. Estou dando só um exemplo, tá? Ela se acha no direito de chegar atrasada todo dia. Ela, às vezes, se acha no direito de passar 15, 20 minutos do horário do almoço. Todo dia. Se você pedir para ela trabalhar 1 minuto a mais, ela te questiona. Reparem nisso, pessoal. Reparem isso. E aí se torna uma sociedade muito difícil de desenvolver. Porque, assim, é muito fácil a gente colocar a culpa nos nossos governantes, colocar a culpa no outro, na maioria das vezes, quando, na verdade, existe um processo de acomodação generalizado quase. Né? Então, isso daí é um assunto que está dentro do contexto, né, que a gente está falando de trabalho. Infelizmente, nós não estamos tendo corpo a corpo por causa dessa pandemia, porque é um assunto que daria uma boa discussão dentro de sala de aula. Eu tenho certeza que todos vocês já se depararam com um colega de trabalho que seja assim. Tá? Vamos lá, continuando aí. Embora essa não seja a única definição de trabalho, a esse não se resuma apenas na obtenção do sustento do trabalhador, uma vez que o trabalho doméstico que realizamos diariamente sem que ganhemos nenhuma remuneração é ainda uma forma de trabalho. Nosso objeto em questão é o trabalho assalariado, é o que a gente está discutindo aqui, tá? Esse trabalho assalariado da sociedade pós-revolução industrial se diferencia do trabalho em sociedades pré-capitalistas na relação do trabalhador com seu trabalho, ou do fruto do seu trabalho. Enquanto servo, aí a gente está fazendo um comparativo, né? Trabalhador assalariado, visão pós-revolução industrial ou durante a revolução industrial, e aqui a gente vai falar do senhor feudal, ou seja, a gente vai fazer um comparativo aí com a Idade Média, tá? Porque o feudalismo é algo que aconteceu durante a Idade Média, lembram disso? Clero, que era a Igreja Católica, senhores feudais, suceranos e vassalos, né, que existia ali dentro da sociedade. Enquanto servo de um senhor feudal trabalhava na terra de forma a produzir diretamente seu sustento, cedendo parte da produção ao senhor como forma de tributo. O trabalhador assalariado trabalha em função de uma moeda para só então poder ter contato com seu sustento. Você dá o lucro, né, para a empresa com o seu trabalho, e através daquele lucro que você dá, porque toda e qualquer pessoa dentro de uma empresa tem uma função, e essa função não deve ser discutida, porque para uma empresa existir ela tem que contar desde o servente, desde o auxiliar dos serviços gerais até o presidente da empresa, né? Todo mundo ali tem uma função, toda função ali tem seu mérito, tá? Mas aí ele está dizendo, como sustento, ou seja, a gente trabalha para dar lucro, né? E através do lucro que os nossos patrões, né, recebem, eles nos passam em forma de salário, tá? Marx afirma que essa coisificação, né, acho que nem existe essa palavra dentro da língua portuguesa, da força de trabalho, a transformação do trabalho em objeto que passa a ter valor monetário agregado, é o que possibilita a exploração ou a alienação do trabalhador de sua força de trabalho pelo capitalista detentor dos meios de produção. Nem tudo que Karl Marx falava, dizia, né, eu concordo, não concordo com tudo que ele falava, não. Aqui a gente está fazendo um comparativo com a Revolução Industrial, mas as ideias marxistas, elas estão implantadas também dentro da sociedade brasileira, né? A própria palavra lá, ordem e progresso, que é colocado na nossa bandeira, são ideias marxistas, né? Vocês me desculpem, hoje é tudo que o Brasil não tem. Ordem e progresso. Hoje não. Desde muito tempo. Tá? Ordem e progresso, acho que são coisas que estão estagnadas aí há pelo menos 30 anos. Né? E nem tudo que ele falava eu concordava, não. Ele tem uma visão muito... De certa forma, ele tem uma visão muito comunista, né? Ele tem uma visão muito socialista. E eu sou meio contra as ideias socialistas, tá?
Cada qual com a sua opinião, é a minha opinião, tá? Respeitem quem não tiver, mas eu não concordo com certas ideias que ele colocava não, tá? Mas é importante ler, é importante conhecer. Quem gosta, quem quer se aprofundar um pouco das ideias de Karl Marx, podem ler alguns livros dele voltados para o positivismo. Tem coisas que eu acho que ele era bem à frente do tempo dele, né? Que ele via, mas nem tudo que ele pregava ali eu concordo, né, com as ideias idealistas dele. O trabalho e a modernização do mundo. Foi apenas com os adventos da Revolução Industrial Europeia que a ideia do trabalho coisificado de Karl Marx passou a existir. Os processos de cercamento, cercamento dos campos, a compra das terras férteis pelos que possuíam maior poder econômico, forçaram a saída dos trabalhadores rurais dos campos, que passaram a se amontoar nas áreas urbanas. Tá? Isso daí a gente tem como exemplo as grandes metrópoles no Brasil, né? Rio de Janeiro e São Paulo ficaram 2 cidades inchadas, né? Ficou inchado porque você vê pessoas de toda a parte do Brasil aqui, porque existia um investimento exacerbado em Rio, São Paulo, Minas Gerais, né, na região sudeste, e aí as pessoas vinham para cá, continuam vindo para cá procurando emprego, né? E aí a gente está fazendo um comparativo aí com a Inglaterra, por exemplo, na Europa no contexto geral, mas principalmente por causa da Inglaterra, porque na Inglaterra que começou a surgir a Revolução Industrial. Então, além da compra das terras férteis, os trabalhadores eles vinham, de fato, tentar a vida em outros lugares. Sem a terra para poder produzir seu sustento, ao trabalhador rural restaria apenas a venda de sua força de trabalho ao detentor dos direitos da terra. Este pagaria ao trabalhador uma quantia monetária que julgava ser equivalente ao que era produzido, sendo apenas o necessário para que o indivíduo permanecesse vivo. Estava então estabelecido o trabalho assalariado, o único meio de subsistência do novo trabalhador urbano. Temos que notar, no entanto, que as relações de trabalho em nossa modernidade se modificaram muito, de forma que são tão diferentes que não existiam na realidade social observada por Marx. Reparem que aí, realidade social, tá? A visão que ele tinha. Pelo menos não em escala suficientemente notável. As prestações de serviço, que não envolvem nenhuma forma de compra ou de venda de bens materiais, são uma das novas formas de relação de trabalho. O prestador de serviço não necessariamente está ligado ou dependente dos meios de produção, de forma que uma faxineira vende a ação de limpar para a conveniência daquele que compra o teu serviço, ou seja, uma certa acomodação, né? Vamos colocar assim, para quem está comprando o produto. As prestações de serviço são hoje, a maioria esmagadora de forma de trabalho de movimento de capital, enquanto que o trabalho de produção industrial, que necessita de trabalhadores humanos em linhas de produção, está em constante declínio. Aí eu pergunto a vocês, será que está nesse constante declínio de fato? Declínio esse que se relaciona aos avanços tecnológicos e à automação das linhas de produção, que diminuem a necessidade da força de trabalho humana, diminuindo o custo de produção de bens materiais e aumentando lucros, né? Então, a aula era essa, bastante reflexiva, porque o que ele quer dizer com aquele declínio que foi colocado aí no slide anterior. A gente não pode fechar os olhos para isso, pessoal. Existem trabalhos que estão entrando em extinção, tá? Cobrador de ônibus. Até 10 anos você via cobrador de ônibus. Eu não vejo mais. Eu acho que não existe mais cobrador de ônibus. Hoje em dia existe um card, você passa aquele card ali, as poucas pessoas que ainda pagam com dinheiro pagam ao motorista, né? O cobrador de ônibus não existe mais, né? Eu poderia citar várias profissões aqui que estão deixando de existir. Eu não duvido nada que daqui a 15, 20 anos deixe de existir lojas de eletrodoméstico, tá? Casas Bahia, Ponto Frio,
né? Eu acho que são lojas que a loja física ela tende a deixar de existir. Vocês concordam? E aí existe aquilo que a gente vem falando em outras aulas, inclusive. O capitalismo, existe a diferença quando você fala do capitalismo voltado para a sociedade desenvolvida, para países desenvolvidos, e quando a gente fala do capitalismo voltado para países subdesenvolvidos, tá? Uma coisa são os Estados Unidos, por exemplo, deixar de ter certas coisas, né? Tá tudo muito facilitado. Outro exemplo, deu o exemplo aí do cobrador de ônibus, das lojas de eletrodoméstico que podem deixar de existir. Outra coisa, pessoal, que pode deixar de existir daqui a um tempo: banco. Tá? Você faz tudo hoje. Hoje mesmo o meu sobrinho pediu para fazer um Pix para ele. É uma coisa que você faz em segundos. Outro dia fui fazer o PicPay para uma amiga minha, foi coisa rápida também. PicPay, ela não tem nem conta, né? Fiz um PicPay e caiu na hora, né? Foi direto pro cartão dela. Quer dizer, é outra profissão que de repente entra em extinção. O gerente de um banco vai deixar de existir, né? Ali na agência, né? Aí você de repente vai ter um gerente por área. Por exemplo, se mora na Taquara, vai ser um gerente para atender os clientes da Taquara e Jacarepaguá inteiro, né? Aí eu pergunto para vocês, e a sociedade, como é que reage com relação a tudo isso? Né? Porque a gente está falando de profissões que estão deixando de existir dentro de um país capitalista, concordam? E que vão viver de quê? É mais um amontoado de pessoas que estão ficando desempregadas, né? Dentro de um país que não é de hoje, não é o presidente de hoje, tá? Tô falando isso desde sempre. É um país que não investe em educação, por exemplo. O brasileiro, por sua vez, também é acomodado com relação a crescimento, a ascensão, a conhecimento, né? Então a gente vai vendo aí uma sociedade que, nesse sentido, se a gente for analisar o slide anterior, está em declínio, sim. Tá? Isso daí para a gente refletir. Nós estamos terminando a aula de hoje, tá? Tenho 2 exercícios aqui para vocês responderem. É importante que vocês respondam, é importante que vocês prestem atenção. Eu tenho certeza que quem prestou atenção em toda a live vai conseguir fazer o exercício de boa, vai conseguir desenvolver numa boa, sem problema, certinho? São 2 exercícios, provavelmente a gente vai falar ali de positivismo, na visão dentro da Revolução Industrial, né? Vai falar de quando surgiu essa questão do trabalhador, do trabalho assalariado, que é importante também que vocês prestem atenção. Vamos lá então, os exercícios são os seguintes. Quando surgiu o trabalho assalariado? A. Após a Revolução Francesa. B. Após a Revolução Industrial. C. Após a Guerra Civil Espanhola. Ou D de dado, nenhuma das respostas acima. Quem foi o maior teórico dos problemas e as questões relacionadas às relações de trabalho? A. Karl Marx. B. Voltaire. C. Jean-Jacques Rousseau. Ou D de dado, Diderot. Tá? São 2 perguntas bem simples. Quem prestou atenção nas lives conseguiu desenvolver rápido, eu tenho certeza, porque as questões são bem simples e estão totalmente dentro do processo de contextualização. Tá? Então vamos lá. Tempinho para vocês fazerem um exercício, já nós voltamos corrigindo-os, ok? Vamos lá? Posso corrigir? Quando surgiu o trabalho assalariado? Bem molezinha essa daí. Letra B de bola, né, pessoal? Após a Revolução Industrial. E a segunda pergunta: quem foi o maior teórico dos problemas e as questões relacionadas às relações de trabalho? Sem dúvida nenhuma, estamos falando desde o iniciozinho da nossa live, foi Karl Marx, não é isso? Lembrando que é uma live, ou seja, as dúvidas que vocês tiverem podem colocar lá que nós estaremos respondendo essas dúvidas. Acredito eu que hoje seja a última aula de Sociologia, ou seja, a prova já deve estar disponível para vocês. Façam a prova está facinha, bem facilitada para vocês desenvolverem. Eu acho que o resultado sai na hora,
tá? É isso, a gente vai ficando por aqui. Espero vocês, de repente, numa outra matéria. Abraço, fiquem com Deus. Tchau.